valor ao som da voz de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente ouve um problema, ouve uma circunstância, a gente tende a querer ouvir os outros primeiro. E a gente ouve todo mundo, depois a gente vai procurar Deus. Está caçando o sofrimento. Está procurando sofrimento. Quem aqui tem sua listinha do ano? Vocês têm programação para o ano? Esse ano eu vou viver isso, eu vou fazer isso. Vocês não têm, não? Porque tem que ter, senão quem não tem planejamento não tem nada na vida. Tá igual a Dilma, quando chega na meta a gente dobra a meta. E qual é a meta? Não tem. Não é assim? Você tem que ter uma meta em Deus. Amém, queridos? Agora, qual é a certeza que você tem que você vai viver esse milagre? Faz assim, ó, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Já percebeu como é engraçado quando a gente para de ouvir Deus, como a gente fica esquisito? Fica ou não fica? A gente fica meio depressivo, meio nervoso, meio sem esperança, meio sem vontade de fazer nada. É uma coisa esquisita. E eu vou te explicar por quê. Porque esse é o sentimento que paira sobre a terra. Um sentimento de desilusão, de desordem, de falta de controle, de falta de esperança. É o que o diabo soltou aí. E quando a gente não ouve a Deus, a gente é tomado pelo que está na terra. Mas eu quero te lembrar uma coisa antes de ler o texto com você. Você não é filho do mundo, você é filho de Deus. Amém? Não se iluda com as coisas dessa terra, porque elas são destrutivas e passageiras. Mas o que vem de Deus permanece para sempre e nos traz crescimento e evolução. Amém, queridos? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 13. Muitas pessoas passam por momentos de frustração e transformam esses momentos de frustração numa vida frustrada. Nós não podemos fazer isso, amém, queridos? Nós não podemos encarar os desafios do dia a dia como se nós fôssemos como gafanhotos, como se nós fôssemos pequenos, como se nós não tivéssemos autoridade para enfrentá-los. Porque se você estiver ouvindo a voz de Deus, você tem autoridade para vencer e enfrentar tudo isso. E aqui nós vamos ver uma conversa entre um rei e o profeta Eliseu. 2 Reis 13, 14 a 19. 2 Reis 13, 14 a 19. Quando Eliseu já estava sofrendo da doença, o qual morreria, então Eliseu já estava quase morrendo. Eliseu foi uma pessoa exponencial, foi ou não foi? Um homem de unção dobrada, um homem de autoridade. Mas ele foi tudo isso porque ele ouvia a voz de Deus. Então um rei chamado Jeoás o visitou e fez o quê? Chorou por ele. É normal a gente na casa de um amigo contar um problema? É normal? É. É normal um rei ir na casa de uma pessoa? É? Não. Aquele homem estava quebrando alguns protocolos, estava ou não estava? O normal seria mandar chamar Eliseu, mas Eliseu não tinha condições de ir. Eliseu já estava chegando na sua morte. Eu consigo imaginar Eliseu deitado, e vocês? Estava doente. Mas homens de Deus e mulheres de Deus ficam doentes? Não? Eles ainda continuam sendo carne, tá, gente? Eles morrem, tem tudo isso daí. Não é não, pastora Paula? Jeoás quebrou alguns protocolos,
porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria enfrentar o seu maior inimigo. Olha, tem hora na nossa vida que eu acho que Deus quase perde a paciência com a gente, porque a gente fala assim: eu consigo sozinho, eu vou lá do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu sinto. E a gente precisa quebrar alguns protocolos de orgulho, de autossuficiência e dizer: deixa eu ir lá ajoelhar nos pés do Senhor. Porque o profeta representa o próprio Deus ali, amém, queridos? E ele fala o quê? Meu pai, você era, está falando nele até como passado já, como carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eu não vou conseguir vencer Eliseu sem uma ordem de Deus. Nós precisamos entender que aquilo que nós sabemos fazer, nós vamos ter que humilhar diante do altar do Senhor. Você acha que Jeoás não era um guerreiro? Todo rei era guerreiro. A nação de Israel tinha seus exércitos, tinha ou não tinha? Se um rei concebia uma criança homem, desde criança esse menino era treinado na arte da guerra, porque o que mais um rei fazia, desculpa, eu misturei duas palavras, o que mais um rei fazia era guerrear. Você acha que Jeoás não sabia guerrear? Mas Joás tinha um coração que quebrava protocolos humanos. Eu vou perguntar primeiro para Deus, eu vou ouvir primeiro de Deus, eu vou obedecer à voz de Deus, eu sei que eu estou aqui só por causa da mão de Deus. Ele quebrava protocolos que nós precisamos quebrar também. Porque nós tendemos a achar que cada dia que passa na igreja a gente fica mais autossuficiente. Isso é mentira. Nós precisamos de Deus. Quem aqui reconhece isso? E enquanto você não reconhecer isso, a tua vida vai do buraco para a cova. E você pode ter tudo, aparentemente, mas se você olhar mais de perto, você não vai ter nada, porque é assim que funcionam as coisas na terra. Jeoás foi lá para chorar a morte de Eliseu? Não. Ele foi lá porque Eliseu o levaria a uma vitória. Vamos ver o próximo versículo. Eliseu lhe disse: ó, tadinho de você, Jeoás. Foi? Olha, eu vou interceder para Deus impedir esse exército contra você. Foi isso? O que ele disse? Pegue um arco e algumas flechas. Alguém aqui já viu arco e flechas? Não é o arco e flechas que você vê nas Olimpíadas, tá bom? Todo tecnológico. Era um arquinho de madeira, ok? Então esse arco tinha que ser arqueado, curvado. Por isso que em algumas outras traduções fala arqueia. Agora, ele exige um pouco, não exige não, gente? Olha para o teu irmão e fala assim: se você acha que Deus vai falar contigo, sem jejum, sem oração, sem busca, sem entrega, sem constância, sem verdade, mentira, vai não. Não adianta, eu posso chegar aqui, a Areta, com o maior papo de tristeza. Tristeza não move Deus. Problema não move Deus. O que move Deus? Fé, esperança, entrega. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas se chocam, porque elas acham assim: no dia mal da minha vida, no dia que eu estiver sofrendo muito, eu vou orar. Não vai. Você só vai orar o dia que você tiver esperança em Deus. O dia que você falar assim: eu tenho para onde correr.
Aí você vai orar. Não é o problema que te leva para Deus, é a esperança que você tem nele que te leva para Ele. Sabe? Arquear a nossa vida é algo que nós precisamos aprender a fazer. Arquear é no sentido de aprumar a minha vida, levantar a minha vida, encurvar o meu coração diante da presença de Deus e dizer... Pode dizer a direção, porque eu posso até ser muito bom no que eu vou fazer, mas eu não tenho a direção. A direção quem tem é o Senhor. Eu vejo tantas pessoas afundando por falta de direção. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, e às vezes Deus já até falou o que a pessoa tem que fazer, e a pessoa fala o quê? Eu não vou fazer isso não. Corajoso, né? Eu acho bastante. Para quem consegue assim conviver com Deus e ouvir a voz de Deus, eu acho bastante corajoso a pessoa dizer assim, Deus mandou, mas eu não vou fazer não, eu vou fazer isso aqui. É um ato de coragem. Eu acho que não é nem coragem, é loucura. Insano. Deus usa métodos espirituais, Gustavo, assim como fez com você. O Gustavo, ele queria ser escrivão, trabalhava no escritório, no cartório, mas queria ser escrivão. E um dia no culto aqui, o Senhor te deu uma palavra, vai lá, entra na sala e fala, é minha. Mas isso faz o quê? Direção. Você apontou o teu arqueiro. Eu posso até fazer a força, pastora Paula, da minha vida, fazer todo o esforço, dar o meu melhor, e eu tenho que dar, viu gente? Você tem que dar. Gente frouxa não vai para lugar nenhum. Deus não abençoa a pessoa frouxa. Pessoa que não sabe levantar de manhã para orar, não sabe batalhar, não sabe melhorar, não sabe, ele só sabe fazer o mínimo. Deus não abençoa esse tipo de gente. Tudo para ele é muito difícil. Como é que Deus vai colocar uma coisa grandiosa na vida de uma pessoa que só tem desculpa para dar? Arquear minha vida é justamente isso, é dizer, Deus, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou curvado, eu estou rendido, mas quem tem a direção, responde bem alto, é Deus. Nunca se coloque no lugar de Deus. Essa foi a grande vitória de Joás. Eu posso até saber a arte da guerra, mas aquele que vence as minhas guerras é o Senhor dos exércitos. Nunca se coloque no lugar de dizer o que vai ou não fazer. Essa posição, ela é de quem? De Deus. A nossa posição é de dar todo o esforço. Esses dias eu estava vendo Discovery, você sabe que a gente assiste bastante Discovery, que eu estou sempre citando alguma coisa. Estava passando uma corrida de cavalos, e aqui no Brasil tem isso? Tem? Marido, você tem que me levar numa corrida de cavalo? Agora já era, gente. Está na minha lista de 2022 agora. E eles estavam falando sobre o quanto aquelas pessoas cuidam dos seus cavalos, é um amor, e é tão bonito, né, ver aquela relação do homem ou a mulher competindo com o seu cavalo. E ele perguntou para a pessoa especialista ali que estava dando a entrevista, ele perguntou assim, por que tanto amor? E o pessoal falou assim, porque ele dá tudo para a vitória. Ele faz o maior esforço. Porque quando ele já não tem mais força, o cavalo corre com o coração. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Quando falta ar nos pulmões do cavalo, ele usa o coração para aumentar o nível de força e chegar até o final. Olha para o teu irmão e fala assim, para andar com Deus, a gente esgota o pulmão e usa o coração. Não dá para fazer só o que dá. Porque quem está conosco é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós não podemos simplesmente dizer, eu só ando meia trilha. Se eu tiver que investir, não quero. Se eu tiver que pagar um preço, não quero. Se eu tiver... Não, meu querido.
Pelo contrário, se Deus fala, anda 1 milha comigo, você anda 2. E se Ele falar, pastor Eduardo, anda 3 comigo, você faz 6. E se Ele falar, me espera porque eu estou chegando, você leva azeite extra, porque você vai esperar até Ele chegar. Isso é arquear a vida. Isso é estar preparado para ser lançado por Deus. Pergunta assim para você, no fundo, você aceita a derrota? Porque às vezes a gente aceita. Às vezes, Patrícia, a gente luta, mas lá no fundo, a gente aceita a derrota. E quando a gente aceita a derrota, pastor Eduardo, a gente não dá tudo de si. A gente cansa fácil. A gente desespera fácil. Esse homem estava desesperado, mas ele fez o quê? Chorou nos pés do Senhor e disse, o Senhor é o Deus da minha batalha. É o meu maior inimigo. Eu não tenho nem chance, mas o Senhor tem. Quando o profeta falou para ele, pega um arco e algumas flechas, o rei fez o que ele pediu. O rei. Ele poderia dizer o quê? Ah, por favor, pegar flecha. Vamos lá, profeta. Quem quer ouvir tem que estar disposto a obedecer. Gente, então Eliseu lhe disse, põe a mão sobre o arco. Vamos imaginar assim, Marida? Você pode fazer uma ajuda aqui comigo? Vamos trazer um arco imaginário invisível aqui agora? Um arco grande ou um arco pequeno? Um arco grande. Mas vai mirar como se você já tivesse munido com a flecha. Exatamente. Pegar? Opa! Acerta o pessoal da internet lá. Olha, põe a mão. Vai, amor. Só que o texto fala, e o profeta pôs suas mãos sobre a mão do rei. Profeta é arqueiro? Não, né? O rei é arqueiro. O rei é arqueiro, o profeta não. O rei poderia dizer o quê? Dá licença? Eu sei como arquear uma flecha. A gente faz isso? A gente quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir a direção de Deus, quer ouvir a ordem de Deus, mas na hora de agir não quer ser guiado, não. A gente quer dizer assim, eu sei o que fazer. Eu sei que hora eu vou fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus fala para você fazer uma coisa, Ele já falou que é agora. Ele nunca fala assim, faça isso quando você quiser. Ele fala, faça isso. Isso está subentendido que é para fazer agora. Mas eu não tenho condição, irmã. Mas é aí que a condição vai vir. Se a gente for esperar a situação ficar favorável, quando é que a gente vai precisar viver milagre? O rei arqueia e o profeta vem e coloca a mão. E o rei faz o quê? Próximo. Em seguida ordenou, abra a janela que dá para o leste. O rei falou, tira a mão da minha flecha. Eu sei arquear uma flecha. Eu é que sei, tira a mão suja do meu arco. Foi assim? Olha para o teu irmão e fala, não adianta nada você ouvir Deus e não ser direcionado por Ele. Quando Deus pode colocar as mãos sobre as tuas mãos, Tânia, Ele te mostra a direção. Antes não. Enquanto nós acharmos que fazemos sozinhos, do nosso jeito, do jeito que nós achamos, do jeito que a nossa consciência, Marquinho, diz para nós, a nossa experiência, a gente vai frustrar. Porque até aqui, ele sabia que ele ia fazer alguma coisa com a flecha e com o arco, mas ele não tinha noção nem de onde, nem como, nem o que ia acontecer. Somos nós hoje, amém, queridos? Nós não sabemos nem onde, nem como, nem quando vai acontecer. Então, por que nós insistimos em dizer que sabemos?
Porque nós insistimos em dizer, não, assim não vai dar certo, Senhor. Para, pensa comigo, dá uma ré e fala, quê? Eu acabei de falar para Deus que do jeito dele não vai dar certo? Tô doido? Eu vou ter que render ao descer das mãos do Espírito sobre as minhas mãos e dizer, vai ser do teu jeito. Guia-me, Senhor. Tem até aquela canção que a pastora Paula vai me ajudar aqui, que eu nunca lembro. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Você quer andar sobre as águas? A mão do Espírito vai ter que estar sobre a tua vida. Não basta você ter uma palavra, você vai precisar da presença dele. Amém, queridos? E aí, Deus deu uma direção, leste. E o rei abriu, depois Eliseu disse, atire, e o rei atirou uma flecha. E ele falou, essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria. Você conquistará completamente os sírios em Alfec. Ali Deus deu uma ordem. Você vai lutar. Mas antes de você entrar em guerra, Deus lançou uma flecha de vitória. Uma flecha de vitória não é uma flecha, é uma ordem, é uma palavra de vitória. Quando a palavra de Deus fala, os filhos são flechas na mão do Senhor, são ordens, são palavras. Amém, queridos? Por quê? Porque alcançam uma extensão, vamos dizer um voo, mas não é um voo longe. Ele estava dizendo assim, você pode ir, sua guerra vai ser no leste, e você vai vencer em Alfec. Olha para o teu irmão e fala assim, você está escolhendo onde você vai vencer, meu irmão? Não é assim que funciona. Quem aqui quer que Deus guerreie suas guerras? Ele vai escolher o campo de batalha. Ele vai escolher onde, ele vai escolher quando, ele vai escolher tudo do jeito que ele assim determinou. É por isso que a nossa vitória do ano de 2022 e tudo da nossa vida depende de ouvir a voz de Deus. Ser humilde para parar de pecar e começar a ter espaço para Deus habitar na nossa vida. Porque é impossível um Deus guerrear contra o seu próprio, a favor, desculpe, do seu próprio inimigo, porque quem peca é inimigo de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Você pode orar, você pode rolar no sal grosso, você pode fazer o que você quiser. Se você estiver em pecado, você está indigno de pedir qualquer coisa para Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos lê. E ela diz assim, se você continuar do jeito que você está, ao invés de fazer a bênção, eu vou ter que operar o julgamento. Mas Deus é mau? Não, mas Deus é santo. Não chega com mão suja para Ele e fala, ó, Deus abençoa aí, vai rápido em nome de Jesus. Não é assim que funciona. Um exemplo é o mesmo profeta Eliseu, quando Acabe bate na porta de Eliseu junto com Jeosafá. E Jeosafá está lá, e Jeosafá é amigo de Deus, mas Acabe é inimigo. Porque faz coisas que desagradam o Senhor. Qual foi a resposta que Eliseu falou para Acabe? Se fosse por você, nem teria aberto a porta. Mas porque Jeosafá está aqui, Deus vai falar. Pergunta para o teu irmão, você é amigo de Deus? Ou você só quer tirar coisas dele? Quem é que gosta de um amigo interesseiro, levanta a mão. Não. Nem um pouquinho?
Não? Tem certeza? Tem certeza, Cris? Aquela amiga que chega só na hora do almoço. Aquela pessoa que não está nem aí para você, só quer sugar. Tem gente sendo amigo de Deus desse jeito? Tem? Essa pessoa está extraindo o que de Deus? A ira. Deus é muito justo, Deus é santo, Deus é maravilhoso, mas Ele não é uma peteca na mão do ser humano. Limpai, ó vós pecadores, as suas mãos, purificai o vosso coração. Não está escrito isso na palavra do Senhor? Para que no dia do Senhor Ele venha e opere com poder e glória sobre a tua vida. Vamos imaginar a mesma situação, Gustavo, você cheio de sujeira, cheio de pecado, entrava na sala e falava, é minha. O diabo ia falar, vamos ver. Eu vou batalhar contra você agora. Tem muita pessoa entrando em guerra, a mão de Deus não pode tocar. E se a mão de Deus não pode tocar a tua mão, você vai sozinho. A gente tem que se purificar. E purificação não é só pedir perdão, é obediência. Tem gente que fala assim, eu obedeci semana passada. Obediência é todo dia, gente. Não tem obediência uma vez por mês. Entendeu? Porque tem gente que fala, obedeci semana passada, gente, eu já obedeci demais. Não, filho, obedecer todo dia. A obediência é o que nos mantém limpos. A obediência é o que nos mantém com Deus. A obediência é que nos mantém conectados com Deus. Em João capítulo 15 diz assim, você está limpo pela minha palavra. Se eu não obedeço a palavra de Deus, ela não está me limpando. Ela está longe de mim. Joás era um homem que ele não tinha tanto entendimento, mas o entendimento que ele tinha, ele foi até onde ele tinha o entendimento dele. Veja que o profeta disse para ele, agora pega as outras flechas e atire-as contra o chão. E então ele fez o quê? Pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. E aí o que aconteceu? Mídia? O homem de Deus ficou irado com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes. Por que ele diz isso? Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Mas agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Quanta intensidade você tem para obedecer a Deus? Quanta ousadia você tem para viver as coisas de Deus? Eu fui lá uma vez. Eu bati na porta uma vez. 2 vezes. Sabe por que ele falou 5 ou 6 vezes? Porque ninguém sobreviveria a 6 guerras. O que ele estava dizendo é, quantas vezes você bater na terra, vai ser quantas vezes você vai guerrear e vai vencer. O problema é que nós vamos meio frouxo com a palavra de Deus. A gente vai enfrentando meio com dúvida. Isso aqui é ato profético. Mas é ato para a gente entender que ou a gente vai de cabeça, ou a gente não vai. Lembra da palavra profética que Deus deu para a gente antes desse ano começar? Começa o ano de cabeça. Não tenta pôr a mão na frente, vai de cabeça, confia em mim, acredita em mim, se lança. E ele guerreou por 3 vezes, venceu por 3 vezes, e Deus teve misericórdia dele.
Ele não venceu completamente os assírios, mas Deus teve misericórdia daquele rei. E o que Deus quer nos ensinar nessa noite é o seguinte: ele podia ser um ótimo rei, ele podia ser um ótimo arqueiro, ele poderia ser um ótimo guerreiro, mas ele não venceria nem meia guerra. A humildade é a eleição do justo na vitória, viu? A humildade diante do trono de Deus nos elege como vitoriosos. Humildade começa com a gente orando em casa, jejuando, buscando, vindo à igreja, clamando, se envolvendo, ouvindo, praticando, obedecendo e fazendo isso de forma morna e intensa. Que haja muito menos argumentos na tua boca e muito mais frutos nas tuas mãos. Amém, queridos? Senhor, mas eu vou ter que fazer isso sempre? Vai. Então eu vou. Mas Senhor, eu não estou vendo nada. Você é o arqueiro. Você é o arco, desculpa. O arqueiro é o Senhor. Ele vai lançar a flecha, não é você. Você não precisa ver nada. Você só precisa estar curvado para Deus. Bem curvado para Deus. O suficiente para Deus impor força, Priscila, para lançar uma flecha longe. Quanto mais longe se lança uma flecha, mais curvado está o arco. Enquanto a gente não abrir mão de orgulho, autossuficiência, eu acho, eu sei, eu penso, eu sinto, eu posso, eu isso, eu aquilo, você vai se curvar na presença do inferno, contando tristezas, derrotas. Mas o dia que a gente quebrar o protocolo do mundo e começar a se curvar no altar do Senhor e falar: eu nunca vou ser derrotado, porque eu tenho um Deus que guerreia as minhas guerras. É só eu me curvar que Ele vai se levantar e vai ser o arqueiro da minha vida e da minha história, e Ele vai lançar a flecha da vitória. E quando Ele fizer isso, eu vou com toda a força, e eu vou obedecer a ordem de Deus, e eu não vou fazer nenhuma, nem duas, nem três, mas eu vou fazer 5 ou 6. Eu vou até o fim com Deus. Quantas vezes você está ali dando uma arqueada não, uma flechada, meu Deus, está difícil, dá a segunda. É a segunda batalha, a terceira batalha, a quarta batalha, e você pergunta: Deus, até quando? Não pergunte Deus até quando, não, continue. Vai até o fim. É aí que a gente lembra do cavalo. Tem hora que você já não tem mais força, e aí você usa a força do seu coração. Eu creio. Eu vou pegar tudo o que eu tenho e eu vou colocar em cima disso, porque eu creio. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar. Deus vai te mostrar que nunca foi para te destruir, nunca foi para te amedrontar, sempre foi para te colocar num lugar ainda de maior honra. Tem coisa que a gente tem que passar, gente. Mas a gente não precisa ficar lá sofrendo as dores da guerra, Ronilda. Quando a gente termina uma guerra, a gente faz o quê? Vai embora. Tem gente que fracassou lá no passado, está chorando até hoje o fracasso. Trouxe o fracasso como um estilo de vida, de pensamento, como se ele fosse um fracassado. Olha o que o teu irmão fala: você não é um fracassado. Você só não tinha conhecimento de Deus, você não ouvia a voz de Deus, você não tinha direção de Deus, mas hoje você pode mudar isso na tua vida. Hoje você pode mudar completamente o destino das tuas guerras e das tuas batalhas, porque você não é mais o arqueiro, você é o arco. A função de acertar o alvo é do arco ou do arqueiro? Do arqueiro.
Quem é o teu arqueiro? Jesus Cristo. Ele coloca as mãos sobre as nossas. Ele diz para onde. E Ele coloca toda a força que vem dEle, todo o ímpeto que vem dEle, tudo que Ele pode, Ele coloca em cima de nós. E Ele fala: você vai vencer essa batalha. Porque eu já lancei uma palavra vitoriosa sobre você. Pessoas do mundo não entendem isso. Pessoas do mundo vão dizer assim: que loucura! Depois que Joás foi encontrar com Eliseu, um moribundo, ele decidiu que vai guerrear contra um exército que ele não pode. Ele decidiu que vai sonhar sonho que não pode. Ele decidiu que vai chegar onde não pode. Ele decidiu. E se fosse cada um de nós respondendo a essas acusações, nós diríamos assim: eu decidi porque tem mão divina sobre a minha mão. A flecha de Deus já foi liberada na minha frente. Eu não estou indo viver nada do que eu decidi, eu estou indo viver o que Deus determinou para a minha vida. É assim que eu venço as minhas guerras. Não é não? Não é com sabedoria humana, com conselho humano, com contato humano, com nada. É sabe com quê? Palavra de Deus. Ordem de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma colega nossa, amiga nossa. Eu olhei para o Gustavo e lembrei. Ele é esse pessoal que arruma time para o pessoal jogar. Filho de um jogador de futebol e agora ele só faz contratações. Eu perguntando: como vocês estão? E tudo, ela disse assim: aquela palavra que você deu naquele jantar está sustentando a nossa vida. E eu disse: que palavra? Deus nos tirou o que não era nosso, para nos dar algo que é muito maior. Porque o diabo, o que ele oferece, pode parecer grande, mas nunca é maior do que o que Deus tem para você. Não fica olhando e dizendo: eu perdi, Deixa Deus te limpar, deixa Deus te purificar, deixa Deus te colocar numa posição de obediência. Faz assim, se curva para o arqueiro dos arqueiros mirar as flechas da vitória da tua vida. E continua curvado por quanto tempo ele falar. E quando ele falar: agora vai lá, Ronildo, e enfrenta. Vai, enfrenta. Porque ele é poderoso para manter o que falou. Ele é poderoso para fazer o que falou. Mas enquanto a gente achar que a gente sabe, não, Deus vai ter que vir aqui falar comigo. Não, faça como Joás, quebra esses teus protocolos bestas, se ajoelha no altar e fala: Senhor, o Senhor não tem que encanto nenhum, sou eu que me arrasto na tua presença. Você pode ser quem você quiser, aprenda com um rei de Israel. Diante de Deus eu entro prostrada e chorando. Diante de Deus eu entro reconhecendo que Ele é 1.000.000 de vezes maior do que a minha soma da grandeza que Ele tem. Diante de Deus eu entro dizendo: eu sei até guerrear, mas o Senhor é quem vence as minhas guerras. E quando eu for lá fazer o que eu sei fazer, eu só vou fazer porque o Senhor tem palavra e ordem sobre a minha vida. Ainda contando o testemunho do Gustavo, no começo do ano, vou contar, tá, Gustavo? Posso pedir essa licença para você? Porque vai alimentar a fé de alguém. Começo do ano, Deus disse: vou abençoar, vou prosperar. E o Gustavo entrou o ano, cortaram o salário dele e falou: agora você só ganha comissão. E aí você podia dizer o quê? Agora lascou. Deus me disse que eu ia prosperar, foi lá e cortou meu salário.
Mas ele não reclamou. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe. Deus deu mais palavra para ele aqui no trono. Ele não tem nem como fazer, de tanto serviço que é. Mas Deus tinha te falado: eu vou te honrar e você vai ganhar muito mais do que você ganhava antes. Sabe por quê? Não é o nosso inimigo que está em questão aqui. Não é o nosso sonho. Não é o nosso desafio. Não é o problema que está em questão aqui. O texto nunca exaltou os sírios. O que está em questão aqui é o quanto eu e você estamos dispostos a curvar para a flecha ir mais longe. O quanto nós estamos dispostos a nos doar a um ponto de não ter mais nada para oferecer e falar: vai com a força do coração mesmo. Mas eu não vou parar. Eu vou fazer de 5 a 6 vezes, numa linguagem antiga. Hoje, transferindo para nós, eu vou dar tudo de mim e mais um pouco. Sabe o que vai acontecer? Eu já te contei. A vitória de Deus vem. Mas eu posso ser um arco empenado? Hein, pastor Eduardo? Como é que lança uma flecha com arco empenado? Orgulho lá em cima, altivez lá em cima, eu acho, eu penso, eu sinto. A resposta que você precisa não vai vir com consolo. Ela vai vir em forma de uma ordem. Obedeça. Na obediência, você vai encontrar todo o favor de Deus. Todo. Quando você obedece a Deus, o favor de Deus chega completo na tua vida. Completo. Recurso, saúde, vitória, honra, vem tudo junto. Deus não costuma dar conselho. Como diz o pastor Eduardo, Deus não costuma pedir nada para ninguém. Deus costuma dar uma ordem. E a gente tem que fazer do jeito que Ele ensinou na oração do Pai Nosso, Brenda. Seja feita a tua vontade do mesmo jeito que é feita no céu. Como é que a vontade de Deus deve ser feita no céu? Imediatamente. Sim, Senhor. Como nós falamos hoje de manhã, nós poderemos e ouviremos muitos nãos de Deus, mas nós nunca teremos a opção de dizer não para Ele. Graças a Deus por isso. Porque o que Ele fala é vida e o que nós queremos fazer é morte. Então Ele fala não para nós e diz para nós: me obedeça. Porque eu sou vida e vida em abundância. Amém, queridos? E muitas vezes nós estamos ali agarrados a métodos humanos. Quantos conselheiros esse rei podia ter? Ele abriu mão de todos para se ajoelhar nos pés do Senhor e dizer: eu preciso ouvir a tua voz. Feche seus olhos. Fala a mesma coisa para Jesus: eu preciso ouvir a tua voz.